Olá, bem-vindo ao Educação Tech! Na teleaula de hoje você vai aprender mais sobre os serviços de armazenamento na nuvem do Google e da Microsoft. Vamos falar sobre o Google Drive e o OneDrive. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Educação Tech está no ar! Olá! Você certamente precisa ter acesso aos seus arquivos fora de casa, não é? Seja no celular, notebook ou computador do trabalho, é comum que precisemos transitar com nossas informações de um lado para o outro, compartilhar e modificar esses documentos. Mas como produzir esse conteúdo durante o percurso? E o principal, como armazenar? Existem várias ferramentas no mercado que ajudam na criação de conteúdo. Entre elas, o Google Drive, que se destaca por oferecer várias funcionalidades em um mesmo pacote, além de ser totalmente gratuito e de uso livre. A ferramenta é intuitiva, funciona em uma plataforma 100% online e o armazenamento é na nuvem. Além de permitir a produção e o armazenamento de conteúdos, o Google Drive também promove a sincronização entre diferentes máquinas, salvando todo o material produzido de forma automática. Mas essas são apenas algumas das vantagens dessa poderosa ferramenta. Para conhecer mais, vamos chamar o professor Juliano Tavares. Professor, explique melhor esta vertente de colocar os arquivos em segurança na nuvem. Olá, Rafael! Estamos aqui hoje em mais uma teleaula e hoje abordaremos o assunto arquivos em nuvem. Essa vertente que vem aí assolando a comunidade de informática, que tende aí a colocar todos os seus arquivos pessoais, arquivos de trabalho, fora do seu computador. Eles vão ficar a salvo em um local que está livre de vírus, livre de ameaças como quebra do seu equipamento, queda de energia. Tudo isso é uma segurança a mais que a nuvem proporciona àquele usuário que está usando ali essa tecnologia, né? Um exemplo de nuvem seria aqui um disquete, que representa salvar o arquivo nesse servidor aqui, que é a representação de uma nuvem. E-mails, seus e-mails também estão lá na nuvem. Nós temos aqui arquivos de planilha, outros tipos de arquivo, como documentos aqui que vocês colocam como anotações na nuvem também, para você não perder um lembrete, arquivos de vídeo, enfim. Todo tipo de documento aqui está representado aqui nesse arquivo em nuvem. E o que seria exatamente esse arquivo em nuvem? O arquivo em nuvem nada mais é do que um arquivo que está sendo salvo em um computador que é muito mais possante do que o seu. Ele tem um processador muito mais rápido, uma quantidade de armazenamento muito grande, e todos os seus arquivos vão para lá. É como se tivesse acesso um cabo do seu computador a um outro computador, pela internet diretamente. Então, quando você está com o seu computador ali ligado à internet, os seus arquivos estão sendo sincronizados lá nesse outro computador. E se acabar a luz, por exemplo, na sua casa, se você não estiver usando um notebook, não tiver um no-break, nada desse tipo de segurança, o seu arquivo se perde. O seu computador ele desliga naquele momento e aquilo que você está fazendo ali vai ficar perdido. Você pode até, num caso extremo, perder o HD do seu computador, ou o SSD também acontece. Então você vai perder todos os arquivos que você tem no computador. Além de ameaças de vírus, como eu disse anteriormente, essa situação de você ter os arquivos lá é a vertente do mercado atualmente. É onde os arquivos saem do seu computador e vão para a internet. Isso é que é uma nuvem.
Aqui estão os principais programas de armazenamento em nuvem. Nós temos aqui o OneDrive, o Dropbox, o Google Drive e o Box. São os principais programas aí. São os que você, com mais facilidade e com mais praticidade, você encontra no mercado. Então, nós vamos falar mais um pouco sobre especificamente o OneDrive e o Google Drive. Professor, como utilizar o Google Drive? Bom, Rafael, o Google Drive é uma ferramenta do Google. Essa ferramenta, ela serve para guardar os arquivos que você tira do seu computador para colocar em nuvem, né? Elaborei aqui um passo a passo de como fazer a instalação desse programa e como utilizar esse programa. Vamos lá. Primeiramente, você vai acessar o Google, pode ser o navegador Google Chrome ou pode usar também um outro navegador como o Edge, o Firefox, enfim. Qualquer navegador que você esteja usando ali pode ser usado também para poder fazer o download do programa. E o que seria? Como você faria isso? Primeiro, entra na página do Google. Depois, logo acima, você vai ver aqui fazer login. Você vai clicar nesse fazer login. Em seguida, você vai ser direcionado à página para você entrar com o seu e-mail e a sua senha. Feito isso, a sua conta vai ser conectada e vai aparecer algum ícone aqui no cantinho da tela, dizendo ali, né, mostrando que você já fez o seu login corretamente, que você está conectado. Geralmente, ele vai aqui obedecer a primeira letra do seu nome e vai colocar uma cor aleatória aqui, né? Feito isso, você vai clicar aqui em Google Drive. Em seguida, nessa tela aqui, você tem duas opções de download do programa. Você pode fazer o download clicando aqui, onde eu coloquei essa seta vermelha, ou se você clicar aqui nessa rondanazinha, vai abrir também um menu e você clica aqui em instalar backup e sincronização para o Windows. Na próxima tela, você vai ver aqui a opção para quem tem uma conta profissional e uma conta residencial. No nosso caso aqui, nós vamos fazer o uso da conta residencial. Então é só clicar aqui em fazer o download. Feito o download do programa, você vai usar aqui, vai executar o programa, ele vai aparecer essa tela para você. Você vai clicar aqui em primeiros passos. Ele vai te solicitar novamente o e-mail. Você entra novamente com a sua conta de e-mail ali e a sua senha. Em seguida, você vai selecionar as áreas do seu computador que vão ser backupeadas, ou seja, o que vai ter ali de backup dos seus arquivos. Claro, não é necessário que você escolha todas as pastas do seu computador. Então, você vai fazer uma seleção das principais pastas. Aqui, como padrão, ele sempre seleciona computador, documentos e imagens. Mas você pode escolher a pasta também que vai ser executada. Então, basta clicar aqui em escolher a pasta e selecionar no computador uma pastinha. Aqui, eu fiz o uso da escolha aqui de escolher a pasta Educação Tech, né? Escolhi a pasta Educação Tech aqui, acrescentei. Se eu quiser desmarcar, por exemplo, uma dessas pastas aqui, não tenho interesse em backupear minhas fotos, meus documentos, eu só quero backupear a pasta que eu escolhi no computador. Também pode ser feito, não tem problema nenhum. Tudo isso daí é de acordo com a sua necessidade. Se você tem uma prioridade maior nos seus arquivos pessoais,
você escolhe lá meus documentos, minhas imagens, né? E faz uso aí da ferramenta de acordo com aquilo que você mais se importa. Uma situação que é muito importante e que muita gente não se atenta na hora de instalar esse programa, vamos ver ali. Tamanho de upload de fotos e vídeos. Vejam, se eu escolher aqui alta qualidade, o armazenamento é ilimitado e gratuito. Então, todas as fotos que eu tenho no computador vão ser armazenadas de forma com alta qualidade e ilimitado. Você pode ter a quantidade que for de arquivos de imagem no seu computador, que todas elas vão ser salvas de graça no Google Drive. A única coisa que vai descontar, né? Ou seja, você tem um limite, no caso do Google Drive, de 14 GB para poder fazer acesso aos arquivos, a salvar os arquivos, exceto os de imagem e vídeos. Se você tem arquivos de vídeo e imagem, ele não vai descontar desses 14 GB. Então, é uma excelente opção você marcar aqui alta qualidade, né? Então, fiquem atentos na hora de instalar. Não vá clicando em finalizar o próximo infinitamente. Leiam sempre com atenção as opções que o programa lhe dá. Nessa situação, alta qualidade é a melhor opção. Claro, exceto nos casos de designer, por exemplo. Se você for um designer, você não vai querer perder qualidade aí numa foto que você tirou com altíssima resolução. Então, a alta qualidade não vai suprir a sua necessidade. O ideal seria você manter o tamanho natural do arquivo e descontar do seu Google Drive. Só que, se você é um designer, uma pessoa que usa muito arquivos grandes de imagem e vídeo, esses 14 GB que o Google Drive lhe oferece não vai ser suficiente. Você vai ter que contratar um serviço que eles disponibilizam lá, que vende mais espaço na nuvem. Então você vai ter uma capacidade muito maior do que os 14 GB. Você pode ter ali 100 GB, você pode ter 1 TB, você tem várias opções ali para você colocar de armazenamento ali na nuvem. Então vale a pena você clicar ali, se você quiser comprar mais espaço, enfim, e armazenar também os seus arquivos ali. Uma outra coisa também que tem que ser dita, claro, é que se você tem os arquivos em nuvem, e ele está sempre sincronizando com ela, você tem que ter uma internet também boa para não sentir aí uma lentidão na hora de navegar em sites, em ver um vídeo também no YouTube, por exemplo. Se você tem muito arquivo para ser sincronizado, isso vai gerar também uma lentidão na sua internet. Então tem que ter um link legal aí para poder ter essa segurança toda e utilização desses arquivos, né? Então aqui, sincronizado o Google Drive, você já pode clicar ali em OK. Ele depois vai só finalizar aqui o processo, clicando em iniciar. Clicando em iniciar, ele vai abrir aqui essa área de trabalho para você e você vai simplesmente fechar essa bandeirinha que aparece aqui embaixo. Se você quiser clicar em abrir no Google Drive, ele vai abrir o navegador de internet e mostrar os seus arquivos lá. Se você clicar no Explorer do computador, você vai ver que o Google Drive já foi instalado. Então, vejam bem, essa pastinha aqui é a pasta do Google Drive. Eu vou amplificar um pouquinho. Vocês podem ver aqui, ó, que a área de trabalho está com um tiquezinho verdinho, o Google Drive está com um tique verde e a pasta Educação Tech também está com um tique verdinho aqui. Quer dizer que esses arquivos aqui já foram sincronizados na internet. E esses outros que estão com duas setinhas azuis, uma para cima e outra para baixo, quer dizer que os arquivos ainda estão sendo sincronizados. Ou seja,
Se você estiver vendo no seu computador uma pastinha ou um arquivo que esteja com essa setinha azul, quer dizer que ele ainda não está com segurança na internet. Ele ainda está somente no seu computador. Fique muito atento a isso. Você não pode achar só que você já instalou o programa e já está tudo como um passe de mágicas na internet. Isso acontece gradativamente. Com o tempo de uso da internet, o computador ligado, ele vai fazer aí, vai lançar os arquivos para a internet. E aí vai ficar com aquele tique verdinho ali. Se ele estiver em azul, as duas setinhas, volto a dizer, ele está sendo sincronizado. O processo ainda não acabou, está só no seu computador. Então essa foi a instrução aí sobre o Google Drive, de como instalar e manusear o Google Drive. Quais são as vantagens e desvantagens do Google Drive? Bom, Rafael, como dito aqui na explicação anterior, como instalar e como utilizar, a vantagem da utilização do Google Drive é o poder de armazenamento que ele te dá. 14 GB 15 GB é uma quantidade suficiente para você manter os seus arquivos aí em nuvem, os seus arquivos pessoais, visto que as imagens não são contabilizadas. E é justamente isso que gera muito fluxo de armazenamento lá no Google Drive. Se você tem lá, se você optou, claro, pela opção de armazenamento ilimitado com alta qualidade, você vai ter esse recurso. E aí, o que vai ser contabilizado ali para descontar desses 15 GB vai ser os seus arquivos, vão ser os seus arquivos pessoais, né? E arquivos de texto, alguma apresentação que você tenha de PowerPoint, planilhas, enfim, os seus arquivos de programas, se você quiser salvar alguma coisa no Google Drive também, os programas que você mais usa, se você quiser, você pode colocá-los lá também. Então, a vantagem de você usar o Google Drive é a capacidade que ele tem, que não é muito reduzida. Ele te dá essa vantagem de não descontar os seus arquivos de foto lá do percentual de espaço que você tem. E, é claro, a segurança. O arquivo está fora do seu computador também. Ele está na nuvem e está no seu computador. Ele fica nos dois lugares ao mesmo tempo. Aquela setinha lá é que vai sinalizar para você se ele já está nos dois lugares ou não, né? Então a vantagem do Google Drive é o backup que você está fazendo, a segurança dos seus arquivos que está sendo mantida. Professor, quais são as ferramentas disponíveis no Google Drive? Boa pergunta, Rafael. Às vezes a pessoa acha que o Google Drive é só um local onde você salva seus arquivos. Mas engana-se a pessoa que acha que o Google Drive só faz isso. O Google, ele oferece ferramentas de edição de texto, edição de apresentações, edições de planilhas, né? Então você tem outros recursos no Google. Você pode usar uma ferramenta lá muito interessante que serve para você colocar anotações, né? Aquelas do dia a dia, da semana, do calendário. Tudo isso pode ser sincronizado no Google Drive, enfim, no Google. Então, essas são outras ferramentas que o Google te oferece. Não simplesmente o processo de salvar um arquivo lá. Ele tem outras coisas também muito interessantes aí que vale a pena você vasculhar ali naquela ferramentinha que a gente viu lá no início, né? Quando você clica no seu perfil, aparecem várias ferramentas. O que a gente usou aqui no caso foi clicar em Google Drive e fazer a instalação do programa. Mas todas aquelas ferramentas ali são opcionais do Google e você pode utilizá-las totalmente de graça. Muito bom, professor! Daqui a pouco você volta com mais explicações.
No próximo bloco, vamos continuar falando sobre os serviços de armazenamento na nuvem. O Educação Tech volta já!